Pronto, amigos. Agora aqui nós estamos na nossa parte número 2, que vai tratar daqui, ó, do pioneirismo português. Na verdade, era para estar aqui, né, pioneirismo português. Mas acabei trazendo para cá, que eu achei que era mais didaticamente mais fácil, né? Então, o que acontece aqui? O pioneirismo português está inserido nisso aqui. Expansão marítima, certo? No caso, a expansão marítima lusa ou expansão marítima portuguesa. Eu falo lusa por quê? Porque tem a ver, o termo português, luso, lusitano, pode ser inserido numa questão de vestibular e você já trata de associar diretamente, né, esse termo, essa terminologia aqui a português ou Portugal. Tá certo? Entendido até aí? Então tá. Então, só retomando aqui, lusa, referente a lusitanos, né? Lusitanos são os portugueses, tá? Não vamos esquecer disso. Um detalhe bobo, mas que pode incomodar quem estiver desavisado. Além disso, né, nós temos uma obra do Camões, né, que vai ser elaborada no período do renascentista, que é os Lusíadas, certo? Então, o professor de literatura já deve ter abordado com vocês, né, certo? Os estilos, né, desde os trovadores, mas eu não vou entrar nesse detalhe porque não é minha seara, né? Vamos lá, vamos direto ao ponto. Expansão marítima portuguesa. Quem vai dar início, quem vai dar o ponto de partida à expansão marítima? Vai ser justamente um dos menores países da Europa, né, chamado Portugal, né? Principalmente aqui dessa cidade de Lisboa. Vocês estão acompanhando o meu mouse aqui, né? Certo? Primeiro, a gente vai tratar, não sei se a gente trata das consequências ou do pioneirismo aqui, mas vamos começar aqui, já que eu já arrumei dessa maneira, né? Vamos lá. Pioneirismo português. Consequências. 2 pontos. Primeiro, deslocamento do eixo econômico do Mediterrâneo para o Atlântico. Bom, e aqui eu cometo um pequeno equívoco. Não foi bem um deslocamento. O eixo econômico ele vai continuar onde? Na Europa, certo? Só que agora vai incluir o Atlântico. A gente chama esse processo, aí é que está o grande mérito da expansão marítima, é que ela vai provocar o primeiro processo de mundialização, certo? O que a gente chama hoje, vou chamar aqui anacronicamente, que na geografia se trata de globalização. Então a primeira, assim, estou falando assim, de forma bem anacrônica, viu gente? A primeira globalização, ou primeira mundialização, vai ocorrer durante o período do século XVI, certo? Então vai se encontrar novas terras, novos continentes. Esse novo continente vai ser chamado de Novo Mundo aqui, perfeito? O Novo Mundo vai ser o continente americano que vocês estão visualizando aqui, perfeito? Essa vai ser a consequência principal da expansão marítima, certo? A inclusão do Novo Mundo nas rotas de comércio, né, dos países que vão fazer a expansão marítima. Primeiros pioneiros, não é Portugal e Espanha, sendo que Portugal vai ser realmente o grande pioneiro desse processo todo, certo? Tá bom? Segundo, a quebra do monopólio árabe-italiano do comércio de especiarias. Vamos retomar aqui. Vocês estão visualizando que vocês estão percebendo que o mapa mudou, né? O mapa ficou bem mais amplo porque está incluindo novos territórios, novos e vastos territórios. É por quê? Porque durante a expansão marítima, é claro que a percepção do mundo vai mudar. Já não são mais somente a Ásia, não é somente a África, não é somente a Europa, mas também um novo mundo que posteriormente a gente vai chamar de quê? De América, né? Certo? Entendido até aí? Poderia ter sido... Às vezes eu fico brincando, poderia ter sido... o Novo Mundo poderia ter sido chamado de Colômbia, né?
em homenagem a Cristóvão Colombo, mas não é o que vai ocorrer. E isso eu posso tirar essa dúvida de vocês em sala, porque ela não é muito relevante aqui para essa aula, tá bom? E dito de outra maneira, vamos lá. Retomando aqui, quebra do monopólio. Quando eu falo monopólio, o que é monopólio? É exclusividade, controle total, né, do mar Mediterrâneo por árabes e italianos do comércio de especiarias. Então é o seguinte, a gente vai lembrar aqui que durante o processo das cruzadas, uma das principais consequências foi a reabertura do mar Mediterrâneo. E, de novo, a interligação comercial entre o Oriente, quando eu falo Oriente Próximo, né, que vai ao Oriente Médio, e a parte aqui da Índia, né, certo? Ou seja, a Ásia Menor, como vocês queiram, né? O Oriente vai ficar interligado com o Ocidente é na Europa, certo? Mas vocês estão vendo essa península aqui em formato de bota? É a Península Itálica. Por incrível que pareça, a Itália só vai se tornar um país moderno no século XIX, certo? Perfeito? Em 1871, se eu não me engano, 1870 a 1871, né? Tem uma unificação italiana. Bom, mas isso não veio ao caso. Mas nesse período, a Itália era apinhada de pequenas cidades e estados, ou repúblicas, né? Reinos, ducados, principados, correto? Então, quer dizer, o que havia de fato eram cidades comerciais. E as cidades comerciais que mais se destacavam eram Gênova, Florença, Veneza. Então, o que acontece? Gênova, Florença, Veneza tinham um acordo com os árabes muçulmanos, certo? Aqui no Golfo Pérsico ou Península Arábica, certo? Por que Arábica? Porque os muçulmanos conquistaram esse Golfo Pérsico aqui. Ele passou a ser chamado de Península Arábica após a unificação, né, das guerras muçulmanas, da guerra de expansão muçulmana iniciada por Maomé. Perfeito? Então, retomando aqui, ao controlar esse território aqui, os árabes muçulmanos passaram a apanhar as mercadorias por mar e terra aqui nas Índias, onde era o centro de produção das especiarias, certo? Quais são as especiarias mesmo? São os condimentos, os temperos, salsa parrilha, cúrcuma, açafrão, pimenta do reino, canela, noz moscada. Eram produtos que só poderiam ser produzidos onde? Aqui nessa região do mundo aqui, que era uma região tropical. Lembrando que era que a região aqui conhecida como região da Europa, era uma região fria, onde não poderiam ser produzidas essas especiarias de clima tropical, certo? De clima úmido. Entendido aí? Porque o clima da Europa é um clima temperado, gelado, né? Não propício para a produção desse tipo de condimentos, né? E por que esses condimentos eram importantes? Primeiro porque era uma descoberta de sabor, né? Faz de conta que você o europeu ele conservava, por exemplo, os seus alimentos, principalmente as proteínas ou carnes, através do quê? Através da gordura, através do congelamento e através da defumação. Porém, quando eles iam ingerir esses alimentos, quando não colocados, não temperados da forma correta, e ficava aquele cheiro horrível de cadáver do animal, né? O sabor é horrível, o sabor não é apreciado. Basta você pegar uma carne crua qualquer e colocar botar para assar no forno, por exemplo. E tenta depois comer essa carne sem tempero algum, só com sal, para você ter experiência. Então era horrível, né, o sabor dos alimentos da Europa, principalmente as proteínas. Então, quando eles passaram a ter contato a partir do final das cruzadas com essas especiarias, isso se tornou uma necessidade de consumo entre os europeus. Só que, porém, devido a esse problema do monopólio árabe italiano,
essas especiarias, essas mercadorias, que não eram só os condimentos, também temos sedas, também temos porcelanas, também temos perfumes, né, que eram enviados para a Europa, se tornavam extremamente raros e caros, né? Só pessoas muito enriquecidas é que tinham acesso a esse tipo de produto, tá certo? Entenderam isso? Né? Beleza? Então tá, né? Dito isto, então, o que acontece aqui? Nós temos o monopólio árabe-italiano do comércio de especiarias. Então, os árabes apanhavam essas especiarias por mar e terra, levavam aqui, geralmente para os próximos ao Estreito de Bósforo, ou aqui nas cidades da Ásia Menor, ou do Oriente Próximo, e aqui os genoveses apanhavam essas mercadorias, né, através de seus navios, e levavam direto para onde? Para a Europa. No caso aqui da Península Itálica. E não coincidentemente, né, esse renascimento comercial e urbano, né, esse renascimento do comércio aqui vai poder proporcionar riqueza que vai, de certa maneira, influenciar decisivamente no período renascentista, na produção de obras renascentistas, que não vem ao caso porque já foi discutido anteriormente. Entendido isso? Então nós temos aqui um monopólio árabe-italiano. Porém, qual era a principal necessidade de Portugal? Era achar uma nova rota marítima para as Índias. Primeiro, por quê? Qual o sentido? Um novo caminho marítimo para chegar até as Índias. Mas calma lá. Nós temos que discutir os antecedentes, né, da quebra desse monopólio aqui árabe-italiano do comércio de especiarias, tá bom? Primeira coisa, se você quisesse, o mundo conhecido até então era o mundo do mar Mediterrâneo, ou o mundo Mediterrâneo, certo? Então quem controlasse o mar Mediterrâneo controlaria todo mundo conhecido, e principalmente controlaria também as rotas de comércio marítimo, certo? Por quê? Porque não havia rotas alternativas. Mas Portugal, né, se você reparar, a posição geográfica de Portugal é extremamente privilegiada, porque dividia esse espaço aqui que vocês estão visualizando do mouse, do Mar do Norte e o Mar Mediterrâneo. Então acabava servindo de entreposto comercial entre as cidades comerciais do Mar do Norte, Holanda ou Países Baixos, Suécia, Dinamarca, perfeito? Noruega, e as cidades do mar Mediterrâneo. Então, servia de ponto intermediário aqui. Então, geralmente parava em Lisboa para abastecer, para comprar mercadorias, para trocar. Então, isso vai favorecer os comerciantes aqui de Portugal. Ou seja, a burguesia mercantil portuguesa vai enriquecer. Perfeito? Durante esse período. No entanto, com a queda de Constantinopla, né, com o fim do Império Bizantino, quando os muçulmanos tomarem a cidade de Constantinopla, eles vão fechar esse estreito aqui, que é o Estreito de Bósforo, certo? E isso vai dificultar muito o acesso, né, das naus portuguesas ao mar Mediterrâneo. E, além disso, essa não era uma rota adequada, o mar Mediterrâneo não era uma rota muito boa para os portugueses, para chegar até o caminho das especiarias. Por quê? Porque, primeiro, esse trecho aqui estava fechado pelos árabes muçulmanos, era controlado pelos árabes muçulmanos. Estou vendo o Golfo Arábico aqui, certo? Segundo, também, se eles quisessem entrar, eles teriam que entrar aqui por terra. Quando falo em terra, aqui pelo Oriente Médio, até chegar aqui às Índias, o que aumentaria muitos custos de transporte desses produtos, né, e que ficaria inviável a sua venda aqui, né, na Península Ibérica. Então, tornou-se necessário achar uma nova rota, né, uma rota alternativa ao mar Mediterrâneo, que a gente vai chamar de caminho para as Índias, certo? Qual a finalidade da nova rota? A quebra desse monopólio, a quebra desse controle do comércio de especiarias aqui. Perfeito até aí? Bom, aí o que acontece? Bom, isso vai ser todo um processo, né, que vai começar, então, da expansão marítima e vai começar através daqui da conquista da cidade de Ceuta,
E com a conquista da cidade de Ceuta, a passagem do Estreito de Bósforo aqui, Bósforo, se eu não me engano, minto, o Estreito de Rhodes aqui, vai ser bloqueada, vai ser controlada pelos portugueses, e ao mesmo tempo eles vão estabelecer uma feitoria aqui nessa cidade de Ceuta, né? Porque eu tenho que retomar aqui uma parte da cidade de Ceuta, porque a cidade de Ceuta ela não era controlada exatamente por cristãos, ela era controlada por muçulmanos. Eu só vou relembrar vocês, por volta do século VII, né, a expansão árabe-muçulmana ela entrou aqui pelo norte da África, primeiro ela unificou, né, a Península Arábica, entra aqui pelo norte da África e vai chegar até aqui, onde aqui nesse ponto, que é onde está a cidade de Ceuta, e daqui vai invadir a Península Ibérica, chegando até próximo da França, onde eles vão ser derrotados por Carlos Martel, certo? Aí, resultado, aí começa um retrocesso, aí depois eles passam esses berberes que eu falo, são os povos aqui do norte da África, que vão invadir aqui a Península Ibérica. Essa parte sul da Península Ibérica vai ser controlada por muçulmanos. Aí nós vamos ter um movimento cruzadista de espanhóis e portugueses para expulsar, né, esses muçulmanos aqui da Península Ibérica de volta para a África. E a gente vai chamar esse movimento, né, esse novo movimento cruzadista de reconquista. Reconquista do quê? Reconquista desse território aqui. Tá? Entendido isso? E durante esse processo de reconquista, que vamos entender assim, é uma espécie de cruzada continuada, né, uma nova cruzada, e o Portugal vai conquistar aqui a cidade de Ceuta, vai transformar a cidade de Ceuta num ponto intermediário, numa feitoria, onde vai ser produzido principalmente o quê? O comércio de ouro aqui. Vocês estão visualizando aqui nesse mostruário, certo? Olha só, vamos percebendo aqui. Primeiro começa na cidade de Ceuta em 1415, né? Portanto, século XV. Depois o Gil Yanes vai conseguir navegar, porque era extremamente difícil aqui pelo Cabo do Bojador, porque era esse Cabo do Bojador era cheio de ventos irregulares, tempestades, tormentas. Então o Cabo do Bojador é como se fosse assim, é como se tivesse que navegar por mar aberto, né, a ponto de você não ter mais a visão do continente aqui, do continente africano, né? Então primeiro o sujeito que vai contornar esse Cabo do Bojador aqui vai ser um navegador chamado Gil Yanes. Aí o que acontece? Ele vai, tanto é que havia festas, né, quando isso acontecia, né? Festas não, grandes comemorações em Portugal, né, porque isso era uma aventura grande. Então Yanes vai conseguir contornar o Cabo do Bojador por volta de 1430. Aí em 1450 nós vamos ter aqui o contorno aqui dessa parte da África, certo? Dessa ponta aqui, até chegar aqui onde está escrito Cabo das Tormentas, certo? Quem vai chegar até aqui vai ser justamente Bartolomeu Dias. Só que o Bartolomeu Dias ele vai conseguir contornar o Cabo das Tormentas, por quê? Porque era a aventura mais difícil, né, da tecnologia portuguesa, porque aqui é o encontro entre o Atlântico e o Pacífico, né, o Índico, né, se eu não me engano. Entre o Atlântico, aqui, o Oceano Atlântico e o Oceano Índico aqui, certo? Então, o encontro desses mares geraram tempestades horríveis. Aí a gente chama, aí por isso era chamado esse trecho aqui de Cabo das Tormentas. Só que quem vai contornar primeiro, quem vai chegar até aqui, vai ser Bartolomeu Dias. Mas quem vai contornar de fato vai ser Vasco da Gama. Por quê? Porque ele vai fazer um contorno maior, né? Por fora aqui, você repara, mais de mar, mais aberto, e assim chega a outros pontos aqui da África, né? Certo? E onde se comercializavam pedras preciosas, esses pontos aqui onde vendiam escravos, né? Certo? Angola, né? Moçambique, não é? Certo? Aí, resultado, até chegar aqui às Índias. Bom, pessoal, acho que já estourei meu tempo aqui, né? Então, dá falta discutir ainda
Aqui esse item 3, né, que é o ponto de partida para o surgimento dos Estados Nacionais, que vai ter Portugal como pioneiro. Bom, se vocês tiverem paciência, eu posso finalizar isso aqui mais rápido. Bom, depois de ter comentado bastante sobre a quebra do monopólio árabe italiano e o início de um caminho alternativo para as Índias, né, até Calicut, até a cidade de Goa, né, certo? Aí o que vai acontecer? Antes de todo esse processo, nós temos aqui, com o enriquecimento da burguesia, nós vamos ter, por volta do século XIII, a unificação de Portugal, ou seja, o surgimento do primeiro Estado Nacional, sendo Portugal pioneiro. Por quê? Porque a monarquia portuguesa vai conseguir centralizar o poder, ou seja, subordinar os senhores feudais ao interesse que é o projeto nacional, que é o projeto de nação portuguesa. Entendido aí? Então, todo esse contexto que a gente está discutindo aqui está relacionado aos fatores do pioneirismo luso, né? Que vai resultar em tudo isso aqui. Tá bem? Vamos lá. Item 4. Fatores do pioneirismo luso. Primeiro, a formação do Estado Nacional. Eu acabei de comentar isso aqui, certo? Através da Revolução de Avis, né? Vamos dizer assim, vai ser uma dinastia, né, que vai centralizar o poder e, ao mesmo tempo, vai criar um projeto de expansão de conquista de novos territórios, certo? Segundo, esse outro fator aqui, uma geografia favorável. Por que uma geografia favorável? Porque, por exemplo, um capricho da natureza, a gente vai perceber que Portugal está posicionado de frente para o Atlântico, correto? De frente para o Atlântico, serve de ponto intermediário entre o Mar do Norte e o Mar Mediterrâneo e também tem acesso também a partir do contorno da África até o Oceano Índico. Então a posição de Portugal é privilegiada para os experimentos da navegação marítima, né? Nós temos as inovações das tecnologias náuticas, que na verdade muito dessas tecnologias foi importada dos árabes, de judeus, tá entendendo? E foram aperfeiçoadas, mas aí o pessoal criou o mito da existência da escola de Sagres. A escola de Sagres, a rigor, ela nunca existiu. Nunca existiu um centro, né, que as pessoas aprendiam a navegar e tal, como se fosse uma escola. Não existia isso. Existia a produção de tecnologia, sim, só que essas tecnologias não eram segredos de Estado, né? Inclusive, a Espanha, vira e mexe, roubava segredos de Portugal, e Portugal também tentava saber dos segredos espanhóis, e havia muita espionagem. Então, essa questão da escola de Sagres é bem polêmica, é muito discutida em historiadores. Então, está mais próxima de uma criação mesmo, de uma invenção dos historiadores portugueses do século XVII para tentar, né, revitalizar a história portuguesa como uma grande aventura, né, num momento de crise, talvez, um momento de crise identidade, uma crise política, certo? Então, nós temos, agora, de fato, ocorreu foram as inovações de tecnologia náutica. Tanto é que, às vezes, você dizia que na escola de Sagres estava escrito lá, navegar é preciso, viver não é preciso. Essa frase é do Plutarco, né? Essa frase é do Plutarco. Mas, no entanto, está contida lá, né, dentro dos Lusíadas, né? Perfeito? Aí eu não vou. E quando eu falo navegar, né, eu olho o sentido, né, para você ver uma coisa, a questão poética da coisa. Desse sentido, navegar é preciso, viver não é preciso. Ou seja, navegar, ir além, fazer Portugal se desenvolver, fazer o Portugal grande, né, desenvolver Portugal. Então tem muita poesia envolvida nisso aí, então que leva uma certa desconfiança dessa narrativa, né? Certo? Beleza. Primeiro, aí nós temos a geografia, aí falamos. Primeiro, fatores de pioneirismo luso. Retomando, formação do Estado Nacional, a Revolução de Avis, uma geografia favorável, fortalecimento do comércio, lembra que essa burguesia aqui vai enriquecer, né? O enriquecimento da burguesia vai proporcionar a cobrança de impostos, que vai favorecer o projeto de expansão marítima portuguesa, né, a partir do Estado moderno português. As inovações das tecnologias náuticas, que eu acabei de comentar, a bússola, o astrolábio, né, o marcante, e assim vai por diante. Interesses como os interesses de Estado, né, falo aqui, do Estado português, conquista de novas terras,
mercado de especiarias, buscas de metais, está tudo dentro do contexto do projeto mercantilista, certo? Metais preciosos, que a gente chama aqui do termo mercantilismo. Mercantilismo não é uma corrente ou uma teoria econômica. Mercantilismo é uma prática, né? Uma prática econômica, não uma corrente teórica ou uma teoria econômica, tá certo? Entendido até aí? Tá, e por nós temos a expansão da fé cristã católica, porque a reconquista aqui da Península Ibérica, né, que a gente chama de, como se pode dizer, a Guerra de Reconquista, né, diz que espanhóis e portugueses, principalmente espanhóis, vão fazer para retomar o controle da Península Ibérica. Depois nós temos a expansão portuguesa. É claro que a expansão portuguesa seria, em tese, também a expansão da fé católica. Lembre-se que nós estamos próximo do contexto dentro do contexto das reformas, e a Igreja Católica está muito preocupada, né, em resgatar, né, ou ampliar, né, os seus números de fiéis, né, certo? Principalmente os fiéis cristãos católicos. Tá certo até aí? Vamos lá. Expansão da fé católica, que se chama de cruzadas. Por que cruzada? Porque se usa a cruz como um símbolo. O que mais? A crença no paraíso terreal secundário. Isso aqui é importante, tá, pessoal? Importante porque vira e mexe cai numa questão de vestibular. Bom, é uma questão do imaginário da época. O segundo Sérgio Buarque, que é um historiador, né, que escreveu sobre o paraíso terreal, né, tá certo, nas obras dele, ele vai expor o seguinte, que havia uma crença de um mundo imaginário, né, que principalmente os espanhóis, né, eram muito repletos de misticismo, de crenças, né, que movimentavam o imaginário, e esse imaginário movimentava o real. Então havia a crença de que havia um paraíso terreal, certo? Esse paraíso terreal ele começa com Adão e Eva, mas não se sabia o local onde estava. Então, com a expansão marítima, havia a possibilidade de se encontrar o paraíso. Primeiro aqui na Ásia, depois aqui na África e depois aqui no próprio Brasil se imaginava, né, que fosse o paraíso. Mas isso eu vou deixar para conversar, né, para falar depois, quando a gente já estiver aqui na parte de América, certo? Ou Novo Mundo. Então aqui a gente encerra. Desculpa o avançar da aula aqui, viu, gente? Tá certo? Até a aula 3, então. Grande abraço.